Uma marca escondida, um brasão proibido e um estancieiro que descobre que sua vida inteira foi construída sobre um engano. O sol, já cansado, derramava suas últimas cores sobre as pedras do casarão na estância do Cerro do Umbu, em Bagé. A carqueja, brava e verdinha, salpicava os campos ao redor, como um tapete que se estendia até o horizonte. Lá onde o céu encontrava a terra, a guerra dos farrapos era uma sombra constante, um rumor de tiros e cavaleiros que nunca se calava de vez. Leônidas Dornelles, o estancieiro, tinha 33 anos bem vividos, mas o rosto carregava a marca de preocupações antigas e presentes. Forte, de olhar que não desviava, ele supervisionava a lida do gado, o cheiro de suor e terra molhada no ar, mas sua cabeça estava longe, pensando nas notícias que vinham do fronte. De repente, um barulho de cascos e vozes quebrou o silêncio do fim de tarde. Um grupo de peões voltava, não apenas com o gado, mas com a poeira da estrada e a notícia de uma pequena escaramuça com os homens da Revolução. Eram alguns farrapos, rendidos e trazidos como reféns. Entre eles, arrastando os pés, estava uma moça, Anita de Azambuja. Tinha pouco mais de 20 anos, o corpo pequeno, coberto de sujeira e com as roupas rasgadas da luta. O cansaço era visível em cada gesto, em cada fio de cabelo que escapava da trança desfeita, mas seus olhos... os olhos de Anita não se entregavam. Eram firmes, desafiadores, como brasas acesas que não pediam piedade, mas exigiam respeito. A chama teimosa de sua alma se recusava a apagar. Por dentro, porém, um medo velho e conhecido apertava seu peito. Aquele medo que ela conhecia tão bem, de ser mais uma vez uma mercadoria, trocada como sal ou pólvora, um gado sem valor, como já havia acontecido outras 2 vezes em sua curta e sofrida vida. A lembrança daquelas vendas, da humilhação de ser passada de mão em mão, era uma ferida aberta que nunca cicatrizava por completo. Leônidas, acostumado a ver prisioneiros com o olhar baixo e a alma quebrada, parou. Sua postura imponente, de quem comandava um império de terras, vacilou por um instante quase imperceptível. Seus olhos se prenderam nos dela, e um arrepio misterioso percorreu sua pele. Algo ali, naquela moça suja e cansada, mexeu com ele de um jeito estranho, como uma lembrança que não tinha nome, uma sensação de já ter visto aquela força silenciosa, aquela altivez em meio à desgraça. Um vulto de sua mãe, tão ausente, tão proibida de ser lembrada na casa dos Dornelles, passou rápido pela sua mente. A mãe que havia sumido de sua vida e cuja história era um silêncio pesado sobre a família, um buraco que ele jamais ousou preencher. Era como se a presença de Anita abrisse uma fresta para um passado há muito lacrado. Com a voz um pouco mais grave do que o normal, Leônidas deu uma ordem que pegou a todos de surpresa. Os reféns, incluindo aquela moça de olhos flamejantes, não iriam para o curral com os outros, nem seriam trancados em qualquer canto. Seriam levados para o galpão, sim, mas ali ficariam sob um tipo diferente de vigilância, aguardando um destino que ele mesmo não sabia qual seria, mas que seria dele. Anita, mesmo com o corpo exausto, percebeu a estranha decisão do estancieiro. Um refém de guerra, tratado com um cuidado que não era comum. Ela franziu a testa, o coração apertado pela desconfiança. Que tipo de armadilha seria essa? O que queria aquele homem tão imponente e tão misterioso ao dar-lhe um tratamento tão fora do esperado? Aquele cuidado não cheirava a liberdade, mas a uma jaula ainda mais bem feita, talvez até mais dourada, mas uma jaula ainda assim. Seus olhos estudaram o perfil duro de Leônidas, tentando decifrar o enigma que ele representava, sentindo o peso de seu olhar sobre ela, um olhar que a fazia prender a respiração, sem saber se era de medo ou de uma curiosidade perigosa. No dia seguinte, a luz da manhã mal despontava no horizonte quando a ordem do estancieiro foi cumprida. Os reféns, incluindo Anita,
foram levados ao curral para uma vistoria, costumeira em tempos de guerra. Era um ritual humilhante, onde os corpos eram examinados como peças de gado. Leônidas Dornelles, de braços cruzados, observava a cena, seu olhar pesado e distante, como se a mente estivesse em outro lugar. Quando chegou a vez de Anita, um capataz de rosto rude tentou puxar seu braço para ver o estado de sua pele. Mas Anita, mesmo com o corpo cansado e os ossos moídos, não se deixou tocar. Com um movimento rápido, ela se desvencilhou, o olhar fixo em Leônidas, que estava a poucos passos de distância. A voz, antes rouca pelo cansaço, saiu firme, carregada de uma coragem que parecia vir de sua alma. "Olhe a marca no meu pulso, estancieiro", ela disse, e a frase cortou o ar da manhã, silenciando todos ao redor. Era um desafio, uma exigência que ninguém esperava de uma prisioneira. Leônidas, irritado com a audácia, deu um passo à frente, sua imponência preenchendo o espaço. Ele esperava ver alguma tatuagem sem importância, talvez um traço de rebeldia. Mas quando seus olhos caíram sobre o pulso fino que ela estendeu, o mundo pareceu parar. Ali, gravado a ferro e fogo na pele delicada, estava um brasão. Não era uma marca qualquer, era o símbolo dos Azambuja, antigo e forte. O mesmo brasão que ele, menino, havia visto em um pequeno relicário escondido, que pertencia à sua mãe. O mesmo brasão que seu pai, o coronel Serafim, havia proibido que fosse pronunciado. Um choque elétrico percorreu Leônidas, da cabeça aos pés. O rosto, antes duro e indiferente, perdeu a cor. Um tremor leve, quase invisível, começou em suas mãos e subiu por seus braços, fazendo-o prender a respiração. A imagem do brasão queimado na pele de Anita era um golpe direto em tudo o que ele acreditava ser verdade sobre sua vida e sua família. A postura rígida de estancieiro imperialista se quebrou por um instante, revelando um homem atordoado, com um segredo pesado no peito. Naquele momento, como um raio que corta o céu, a lembrança da carta antiga, amarelada pelo tempo, guardada a 7 chaves em seu escritório, veio à sua mente. Uma carta que desvendava a verdade sobre sua mãe, sobre quem ela era e sobre os laços de sangue que a ligavam a esse brasão proibido. A revelação era um abismo que se abria sob seus pés. Anita observou a mudança no olhar do estancieiro. A irritação deu lugar a um espanto profundo, a um tipo de medo que ela não sabia nomear. O corpo dele, que antes parecia uma muralha inabalável, agora parecia tremer por dentro. Sem uma palavra, Leônidas se virou para o capataz, a voz grave, quase um sussurro. "Leve-a para o casarão, para a ala oeste, que seja cuidada, e que ninguém se aproxime dela sem minha permissão." A ordem era clara, mas a intenção era um mistério. Anita, mesmo exausta, sentiu a intensidade daquele comando, a forma como o olhar de Leônidas a prendeu por um segundo a mais, uma promessa e um aviso. Ela não entendeu a súbita mudança em seu destino. Não seria mais uma prisioneira comum tratada como gado. Agora seria uma enigma a ser decifrado, sob a vigilância do próprio estancieiro. O coração apertou. As outras vezes que fora cuidada acabaram em vendas e humilhação. Que armadilha ainda mais bem elaborada seria aquela? Um lugar mais isolado, um tratamento diferente. Não cheirava a liberdade, mas a uma jaula, talvez mais confortável, mas uma jaula ainda assim. Seus olhos estudaram o perfil duro de Leônidas mais uma vez, tentando decifrar o enigma que ele representava, sentindo o peso de seu olhar sobre ela, um olhar que a fazia prender a respiração, sem saber se era de medo ou de uma curiosa e perigosa atração. Anita foi levada para o casarão, não para as senzalas, onde os outros prisioneiros seriam jogados, nem para os galpões de peões, mas para um quarto nobre, na ala oeste, como Leônidas havia ordenado. As paredes eram de pedra grossa, frias, mas cobertas por um reboco bem feito.
O chão de tábuas de madeira brilhava e a cama, macia, parecia um convite ao descanso que ela não tinha há meses. Velas acesas na parede jogavam sombras dançantes e uma bacia de água fresca esperava, junto a roupas limpas e simples. Luxo. Para qualquer outra pessoa, seria um alívio, um presente dos céus depois de dias de poeira e cansaço. Mas para Anita, aquele luxo tinha o gosto amargo do veneno. Não era liberdade, era uma jaula mais bem arrumada, sim, com paredes mais bonitas e lençóis macios, mas uma jaula ainda assim. Seus olhos, que antes brilhavam com desafio, agora brilhavam com uma desconfiança afiada. Cada canto do quarto era estudado. As janelas, altas e com grades de ferro disfarçadas pela folhagem densa do lado de fora, não ofereciam fuga. A porta pesada, certamente trancada por fora. Ela tocou a madeira polida da mesa, sentindo a armadilha em cada detalhe. O que queria o estancieiro Leônidas com todo aquele cuidado? Ela já havia conhecido a proteção antes, uma proteção que a levara a ser vendida, trocada por sal e pólvora, como se fosse um bicho sem alma. A lembrança apertava o peito, gelando-lhe as entranhas. Aquela gentileza de Leônidas era só mais uma faceta de sua própria vulnerabilidade, uma forma mais sutil de controle. Ela não comeria nada que não fosse provado antes, não beberia da água que lhe oferecessem, não confiaria em ninguém. Leônidas, por sua vez, mantinha-se distante, mas a presença de Anita no casarão era como uma brasa acesa em seu próprio peito. Em seu escritório, a sós, ele lutava contra a imagem daquele brasão no pulso dela. O brasão dos Azambuja, o brasão de sua mãe. Quem era aquela mulher, afinal? Uma parente perdida, um laço de sangue que o ligava a uma verdade proibida, ou uma isca bem plantada pelos farrapos para desestabilizá-lo, para fazê-lo trair seu pai, o coronel Caramuru, e toda a sua vida construída sobre pilares de lealdade imperial. A incerteza era um peso. Seus olhos, sempre tão firmes, agora carregavam uma sombra de dúvida. Os dias que se seguiram foram recheados de uma tensão que podia ser quase tocada no ar do casarão. Leônidas e Anita se encontravam raramente e sempre em momentos rápidos, como se o destino os empurrasse para perto apenas para testar seus nervos. Nessas ocasiões, os olhares deles se cruzavam, durando um segundo a mais do que o necessário, carregados de perguntas não ditas. O olhar de Leônidas era intenso, penetrante, como se quisesse ler a alma dela, desvendar o mistério que a envolvia. Anita, por sua vez, respondia com um desafio mudo, uma mistura de desconfiança e um estranho fascínio que a fazia prender a respiração. Houve um dia em que ele a encontrou no corredor, enquanto ela saía do quarto para ir ao banheiro. A proximidade foi desconfortável. O cheiro de sabão e lavanda que vinha dela, tão diferente da poeira da estrada, invadiu seus sentidos. Ela sentiu o peso do corpo dele, a sombra que a cobria, e por um instante o controle que ele exercia sobre ela, mesmo sem tocá-la. Seu coração batia forte, um tambor descompassado no peito. Leônidas, vendo o efeito que sua presença tinha, percebeu o poder que detinha, mas também sentiu uma pontada de algo mais, uma atração perigosa que não combinava com a situação. Era um jogo de gato e rato, onde ambos eram presas e caçadores, ligados por um segredo que ainda não havia sido revelado, mas que já tecia os fios de seus destinos. Leônidas, com a desculpa de verificar o bem-estar dos prisioneiros, um cuidado incomum que não enganava ninguém, passou a frequentar a ala oeste do casarão. Não era para visitar, ele dizia, mas para garantir a segurança e, quem sabe, extrair informações estratégicas. Anita sabia que eram desculpas esfarrapadas. O verdadeiro motivo estava nos olhos dele, que a buscavam com uma curiosidade insistente, quase faminta. Os encontros eram sempre uma batalha de vontades.
Leônidas, com sua voz grave e calma, tentava extrair dela os nomes, as ligações, os planos dos Azambuja. Seu pai, Prenda, ele era um homem de que tipo? Ele perguntava, os olhos fixos nela, tentando pescar qualquer sinal. Anita sentada na cadeira de balanço, fingindo tricotar com fios que havia pedido, respondia com a astúcia de quem aprendeu a sobreviver nas sombras. Meu pai, estancieiro, era um homem de seu tempo. E o seu? O que o leva a se interessar tanto pelo tempo do meu? Ela devolvia, a agulha clicando suavemente, o olhar dela, embora baixo, carregado de desafio. Ele falava do brasão, do porquê de uma marca tão antiga em seu pulso. Esse brasão... Ele tem um significado para sua gente, não é? Ele insistia, a voz um pouco mais baixa, quase um convite à confiança. Anita ria, um riso seco e sem alegria. Um significado? Sim, o de que a guerra não perdoa nem a pele da gente, e o que o brasão da sua família, estancieiro, diz sobre o que o Senhor perdoa. Cada pergunta dele era uma rede, e cada resposta dela, uma faca que cortava os nós. Leônidas sentia a inteligência dela, a forma como ela se esquivava, como um potro selvagem que se recusa a ser domado. A cada encontro, a tensão aumentava, a química entre eles, como um fogo que se acende sem aviso, tornava o ar pesado, difícil de respirar. Mas, mesmo com toda a sua guarda, os dias no casarão, com suas paredes de pedra e o silêncio pesado, traziam à tona as sombras do passado de Anita. Ela se lembrava da primeira vez que fora entregue, ainda menina, em troca de gado para alimentar a tropa. A dor no olhar da mãe, a vergonha de ser um fardo. Depois, a segunda vez, já moça, trocada por pólvora e sal, nas mãos de homens rudes que a viam como um troféu. Aquelas lembranças eram como feridas que se abriam de novo, sangrando a desconfiança em seu peito. Era por isso que ela não podia, não devia confiar em Leônidas. Não importava o luxo, não importava o olhar dele, que vez ou outra parecia carregar uma tristeza parecida com a sua. A guerra havia ensinado a ela que a proteção era apenas uma forma mais bonita de ser usada. No entanto, o tempo no cerro do Umbu não era feito só de desconfiança. Leônidas, mesmo irritado com a falta de respostas, não podia negar a força que via em Anita. Não era só a beleza de seu rosto, mas a dignidade inabalável, a inteligência afiada que transbordava em cada resposta evasiva. Ela não era uma prisioneira comum, era uma rainha em seu próprio cativeiro, com um espírito que ninguém podia quebrar. Ele via a forma como ela se movia, com uma graça selvagem, e a maneira como seus olhos captavam cada detalhe, cada sombra, cada movimento no casarão. Anita, por sua vez, observava o estancieiro. De longe, das janelas do seu quarto, ou nos raros momentos em que saía, ela o via lidar com os peões. Ele era justo, duro quando precisava, mas com um respeito que não se via em muitos chefes de estância. Ele não tratava seus homens como meros instrumentos, mas como gente, e havia sim uma melancolia em seu olhar, uma sombra que parecia habitar o fundo de sua alma, mesmo quando ele sorria ou dava ordens. Era a sombra de um homem que carregava um peso grande demais, um segredo que o sufocava. Ela não confiava nele, não ainda, mas a imagem que tinha do Caramuru, cruel e sem coração, começava a se misturar com a de um homem complexo, que escondia mais do que mostrava e que talvez, estivesse tão preso quanto ela, mas por correntes invisíveis. Aquela reavaliação era um perigo, uma semente de dúvida em sua fortaleza de desconfiança, mas era impossível ignorar. Leônidas, com a noite já avançada e o casarão em silêncio, trancou a porta de seu escritório. A vela tremia um pouco, jogando sombras longas nas estantes cheias de livros e papéis. Sua alma, porém, tremia mais. A imagem do brasão no pulso de Anita, o mesmo brasão dos Azambuja, não saía de sua cabeça.
Atormentado, ele foi até um esconderijo atrás de um quadro antigo, onde ninguém jamais procuraria. Com as mãos um pouco trêmulas, retirou de lá uma pequena caixa de madeira. Dentro, amarelada pelo tempo e dobrada com carinho, estava a carta de sua mãe, um segredo guardado por anos a fio, um fardo que ele carregava sozinho. Ele desdobrou o papel com cuidado, sentindo o cheiro de mofo e passado. Seus olhos percorreram as linhas da caligrafia fina de sua mãe, como já havia feito tantas e tantas vezes. Ali, nas palavras que ela havia deixado para ele, falava de um primo Azambuja, de um amor proibido por um farrapo, um amor que a tinha levado para longe de sua vida de nobreza e de mentiras. E havia um pedido, um clamor para que ele, um dia, quando fosse homem, pudesse entender suas escolhas. Cada palavra era uma facada, um pedaço de sua vida que se desfazia. A carta era a prova, clara e inegável, da ligação de sua mãe, a senhora Dornelles, com a família Azambuja e com a causa farrapa. Se Anita fosse, de fato, sua prima, se aquele brasão significasse o que ele temia. A vida inteira de Leônidas, baseada na história que seu pai, o coronel Serafim, havia contado sobre a traição de sua mãe, desmoronaria como um castelo de areia. Tudo o que ele acreditava ser verdade, sua lealdade, sua identidade, tudo seria uma mentira. O dilema era pesado demais para um só homem. Mal havia terminado de guardar a carta, quando uma batida apressada na porta o sobressaltou. Eram as mensagens da guerra, os rumores que chegavam cada vez mais intensos. Os movimentos dos imperiais estavam mais rigorosos. A pressão para que ele, Leônidas Dornelles, filho do coronel Caramuru, se mantivesse firme na lealdade ao seu pai e à coroa, aumentava a cada dia. Era como se a guerra lá fora soubesse de seu segredo, apertando o cerco em volta de sua alma. Ele sentia o peso de um mundo que exigia sua lealdade, enquanto seu coração e sua mente começavam a questionar tudo o que ele havia sido ensinado a defender. Anita observava Leônidas de longe, de sua janela no casarão ou nos raros momentos em que ele cruzava seu caminho. O estancieiro, antes tão firme e de olhar inabalável, agora parecia carregado por uma nuvem escura. A cada dia, ele se tornava mais distante, mais pensativo. As ordens eram dadas com a mesma voz grave, mas havia um vazio em seus olhos, uma preocupação que ia além da guerra lá fora. Ela notava como ele, por vezes, parecia perdido em pensamentos. O maxilar tenso, como se estivesse travando uma batalha silenciosa dentro de si. A sombra de sua mãe, a mulher proibida na casa dos Dornelles, era quase visível em seus ombros, um peso que ele mal conseguia carregar. Ela imaginava as palavras do pai dele, o coronel Serafim, ecoando em sua mente, a mulher fraca que os abandonou. E, em contraste, a verdade que ela, Anita, havia despertado com o brasão em seu pulso. A lealdade a um pai, a uma vida inteira de certezas, contra a possibilidade de uma verdade que poderia desmoronar tudo. Aquela crise, ela via, o estava consumindo por dentro. Foi numa tarde abafada, quando a poeira subia com o vento, que a fortaleza de Anita quase cedeu. Leônidas estava fora, supervisionando o gado num campo distante, um capataz imperial, um homem de rosto rude e olhar que se demorava demais em seu corpo, aproveitou a ausência do estancieiro. Ele a encontrou perto da cozinha, onde ela ajudava as cozinheiras, sempre atenta e desconfiada. Ora, ora, a prenda farrapa está se habituando ao luxo da casa grande, não é mesmo? Ele disse, a voz arrastada, cheia de um desdém que Anita conhecia bem. Seus olhos se demoraram em sua figura, e um sorriso torto surgiu em seus lábios. Cuidado para não se acostumar. Para nós, caramurus, essas prendas farrapas são só moedas de troca, se me entende. Ele estendeu a mão como se fosse tocar seu braço, um gesto que era mais uma ameaça do que um toque.
O coração de Anita gelou. Aquele olhar, aquela voz, aquele gesto, tudo reavivou as piores memórias. As vezes em que fora trocada, as vezes em que se sentiu um objeto, um pedaço de carne sem valor. A bile subiu à sua garganta. Para eles, para todos os caramurus, ela era isso: um pedaço de gado, uma moeda de troca, um corpo para usar e descartar. A fachada de Leônidas, seu olhar complexo, sua aparente gentileza, tudo se desfez naquele instante. Ela não podia, não devia confiar em nenhum deles. A desconfiança que havia começado a amolecer um pouco endureceu-se de novo, mais forte do que nunca. Ela se afastou rapidamente, os olhos em chamas, a respiração presa, a mão pronta para se defender, se necessário. O medo se misturava à raiva e a certeza de que estava sozinha naquele mundo de lobos a invadiu. Ninguém a protegeria, senão ela mesma. O estancieiro Leônidas Dornelles mal havia guardado a carta de sua mãe, quando o destino da estância e o dele recebeu uma visita inesperada. Um tropel de cavalos mais pesado que o comum, um tilintar de esporas que não era dos peões, anunciou a chegada. O coronel imperial Serafim Dornelles, pai de Leônidas, apareceu sem aviso no Cerro do Umbu. Sua presença não era uma visita, era uma invasão, uma nuvem cinzenta que pairava sobre tudo, trazendo consigo a autoridade fria e implacável do império, e um ódio visceral, quase palpável, a tudo que fosse farrapo. Anita, que estava na cozinha, ajudando as cozinheiras com a janta, sentiu a mudança no ar. As vozes dos peões se calaram, os movimentos ficaram mais tensos. Pela fresta da porta, ela viu o coronel. Era um homem grande, de rosto marcado pelo tempo e pelas guerras, e um olhar que parecia feito de gelo. Não havia uma ruga de carinho, um traço de gentileza. Sua postura era rígida. Seus ombros largos pareciam carregar o peso de 1000 ordens dadas e cumpridas sem questionamentos. Ele era a personificação da lealdade inquestionável à coroa, e Anita sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele homem era perigoso, muito mais do que qualquer capataz rude. Leônidas, que estava no pátio ao ver o pai, endureceu o rosto. Sua postura, que antes era de um homem livre e dono de suas terras, agora parecia a de um soldado sob comando. A tensão entre pai e filho era como uma corda esticada, prestes a arrebentar. Serafim nem sequer ofereceu um abraço, apenas um aceno de cabeça e uma pergunta que Anita ouviu de onde estava, com o coração batendo forte. Leônidas, meu filho, soube que abrigou uma prisioneira especial. O que faz uma farrapa de linhagem em nosso casarão? A voz do coronel era grave, sem emoção, cortando o ar como uma faca. Anita sentiu o peso daquelas palavras. Prisioneira especial. Leônidas engoliu em seco. Ela viu o tremor quase imperceptível em sua mão, mas a voz do estancieiro saiu firme, quase convincente. É uma peça estratégica, pai. Uma azambuja. Pode ser útil para trocas de reféns, para negociar sal e pólvora. Não há nada de sentimental, apenas a lida da guerra. Leônidas mentiu. Mentiu sobre Anita ser apenas uma peça. Mentiu sobre não haver nada de sentimental. Ele ocultou a marca no pulso dela, o brasão que o havia atormentado por dias, a suspeita de parentesco que o consumia. O coronel Serafim o observou, os olhos frios perfurando a alma do filho, como se buscasse a verdade por trás daquelas palavras. Peça estratégica, é? Serafim repetiu, um sorriso fino e cruel nos lábios. Que seja. Mas não se esqueça, Leônidas, que farrapo é farrapo. Não valem a terra que pisam. Não têm honra, não têm valor. São inimigos da coroa e inimigos da nossa família. O desprezo na voz do coronel pela vida dos farrapos era absoluto.
Uma verdade que Anita já conhecia em sua pele. Ela sentiu o olhar de Serafim passar por ela, na fresta da porta, um olhar que a fazia se sentir menor que um inseto. Leônidas manteve o rosto impassível, mas Anita percebeu o esforço que ele fazia para controlar a respiração. O coronel se aproximou do filho, a voz baixando, mas com um peso ainda maior. O nome Dornelles é pesado, Leônidas. Carrega a honra imperial, a lealdade à coroa. Não o manche. Eu preferiria vê-lo morto do que ter sangue farrapo na família. Do que vê-lo desonrar nosso legado com alguma tolice. Entendeu? Anita prendeu a respiração. A ameaça era clara, direta, e o coronel Serafim não estava brincando. Leônidas sentiu o golpe, a pressão do pai. Sua hesitação, a batalha interna que ele travava, era perceptível até para ela. Aquele homem, o coronel Serafim, não apenas representava o inimigo. Ele era o grilhão que prendia Leônidas ao passado, a uma vida que talvez não fosse a dele, a uma lealdade que ele começava a questionar. E Anita, por mais que desconfiasse, sentiu um calafrio. Se o estancieiro ousasse desafiar o pai, o preço seria a própria vida. E ela, Anita, era o centro daquela tempestade, a fagulha que acendia a fúria do coronel. Depois que o coronel Serafim Dornelles partiu, levando consigo o peso de sua fúria e o cheiro de pólvora que parecia grudar no ar, Leônidas sentiu o casarão em silêncio. Mas o silêncio não trazia paz. Sua alma estava em carne viva, rasgada entre a lealdade ao pai e a verdade que o brasão no pulso de Anita havia despertado. Ele precisava de respostas. Precisava dela. Encontrou Anita na sala de estar, sentada perto da janela, o olhar perdido no horizonte de campos verdes e pedras. Ela não estava tricotando, apenas segurava os fios nas mãos, como se a vida tivesse parado ali. Leônidas entrou sem fazer barulho, e o rangido leve da porta fez com que ela levantasse os olhos. A intensidade do olhar dele a fez prender a respiração. Era um olhar de homem desesperado, que buscava algo nela que nem ele mesmo sabia nomear. Preciso que me diga, prenda, a verdade. Quem são os Azambuja para você? O que esconde? A voz de Leônidas saiu rouca, quase um sussurro, mas carregada de uma urgência que fez o coração de Anita bater mais forte. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. A proximidade era desconfortável, quase elétrica. Anita sentiu a angústia dele, a vulnerabilidade que ele mostrava, algo que ela nunca imaginaria ver no estancieiro imponente. O controle que ele exercia sobre ela com seu olhar penetrante era inegável, mas agora havia um quê de súplica. Ela viu o tremor leve nas mãos dele e, pela primeira vez, a muralha que a protegia começou a rachar um pouco. Minha família, estancieiro, ela começou, a voz baixa, mas firme. Era de gente da terra, bravos. Não se curvavam. Lutavam pelo que acreditavam, pela liberdade. Era gente que morria de pé, não de joelhos. Ela não entregou tudo, não ainda. Mas, naquelas poucas palavras, Leônidas sentiu a força da alma farrapa que ela carregava. Ele viu a dor em seus olhos, a tristeza das perdas. E algo nele se agitou, uma memória antiga, um eco do que sua mãe havia lhe contado há tantos anos. Minha mãe, ela também... Ele começou, a voz embargada, quase revelando o segredo da carta. Mas as palavras morreram em sua garganta. A mão dele se ergueu, quase tocando o pulso dela, onde o brasão se escondia sob a manga. O brasão no seu pulso. Ele tem um significado para mim também. Anita o observou, a respiração presa, a mistura de medo e fascínio crescendo em seu peito. Aquele homem tão forte, tão seguro de si, estava tremendo. E que significado é esse, estancieiro? Ela perguntou, a voz quase inaudível, mas desafiadora. Que o faz tremer tanto? Que o faz ficar tão angustiado? Leônidas não respondeu.
Apenas a olhou por um segundo a mais, um olhar que parecia carregar o peso de um mundo inteiro. Virou-se e saiu, deixando-a sozinha com o eco de suas palavras e a estranha sensação de que ele estava tão preso quanto ela, mas por correntes invisíveis. Naquela noite, Anita não conseguiu dormir. As palavras de Leônidas, a angústia em seu rosto, a ameaça do coronel Serafim, tudo girava em sua cabeça. Ela sabia que havia algo mais, algo que o estancieiro escondia. Lembrou-se de Leônidas, mais cedo, saindo apressado de seu escritório após a partida do pai. Ele parecia perturbado, e a porta do escritório, ela tinha certeza, havia ficado entreaberta por um instante. Movida por uma curiosidade que não podia controlar, Anita se esgueirou para fora do quarto, os pés descalços mal fazendo barulho no chão de tábuas. O casarão estava em completo silêncio. Apenas o vento minuano sussurrava lá fora. Ela foi até o escritório de Leônidas. A porta estava realmente mal fechada. Ela empurrou-a devagar, sentindo o cheiro de couro, papel velho e tabaco. Na penumbra, ela buscou qualquer sinal, qualquer pista. Seu olhar caiu sobre a escrivaninha de madeira maciça. Havia uma pequena caixa de madeira, um pouco afastada, como se tivesse sido guardada às pressas. O coração de Anita deu um salto. Com mãos ligeiras e o corpo tenso, ela abriu a caixa. Ali, amarelada pelo tempo, estava uma carta. Ela não conseguiu ler todo o conteúdo. A luz era fraca e o medo de ser pega era grande. Mas viu a caligrafia antiga, fina, de mulher, e reconheceu o brasão dos Azambuja, desenhado com delicadeza no canto do papel. A ficha caiu pesada em sua mente. Era a carta de sua mãe, ou de uma mulher de sua família. Um segredo que Leônidas guardava. Aquele documento era a chave para a estranha conduta do estancieiro, para seu olhar perturbado, para a proteção incomum que ele lhe dava. Ele não era apenas um caramuru cruel. Ele carregava um peso, um passado que o ligava a ela, ao seu brasão, aos farrapos. Anita fechou a caixa com cuidado e a colocou de volta onde estava, como se nunca a tivesse tocado. Voltou para seu quarto, mas a descoberta a deixou em estado de choque. A verdade que ele quase lhe dissera estava ali, naquelas poucas linhas. Leônidas não só sabia do brasão, mas a carta provava que ele tinha uma ligação de sangue com os Azambuja, com sua própria mãe. Ele a protegeria, ela percebeu, não apenas como um refém estratégico, mas como algo mais, um laço de sangue, de destino, mesmo que isso significasse desafiar seu pai e o mundo que ele conhecia. Aquele homem complexo, que escondia tanto, estava de alguma forma agora ligado a ela e a um destino que nenhum dos dois poderia prever. Foi numa tarde em que o céu parecia feito de chumbo pesado e ameaçador que a tempestade se abateu sobre o Cerro do Umbu. Leônidas estava no pátio, conversando com o capataz sobre a cerca nova que precisava ser erguida, quando um grito cortou o ar. Não era um grito de alegria, nem de aviso comum. Era um grito de guerra, de dor, de desespero. Um grupo de farrapos, feridos e exaustos, surgiu do mato, cavalgando como se o diabo os perseguisse. Vinham fugindo, buscando refúgio, seus rostos marcados pela batalha recente, a carne rasgada, o cansaço escorrendo pelo corpo. Uma emboscada imperial os havia pegado de surpresa e a estância do Cerro do Umbu era o único porto que viram no horizonte. Leônidas sentiu um choque, um frio na espinha. Ali estavam eles, os inimigos de seu pai da coroa, os mesmos que ele, por toda a vida, fora ensinado a combater. A estância era um bastião imperial e abrigá-los seria uma traição inquestionável. Entregá-los, porém, seria mandá-los para a morte certa, e a imagem do brasão no pulso de Anita, a carta de sua mãe, a verdade que ele mal começava a digerir. Tudo se misturava em sua cabeça, um dilema cruel que rasgava sua alma. Ele viu a hesitação em seus próprios homens, a dúvida em seus olhos, entregar ou proteger.
Anita, que estava na cozinha, sentiu o alvoroço. Correu para a janela e viu a cena. Os farrapos, seus irmãos de causa, quase sem forças, caindo dos cavalos. E Leônidas, parado, a testa franzida, o olhar atormentado, como se o mundo inteiro estivesse em seus ombros. Ela não pensou. Não havia tempo para desconfiança, para medos antigos. Viu a hesitação dele, o segundo precioso que poderia custar vidas. Em um piscar de olhos, a mulher que havia sobrevivido a tantas escaramuças, a que conhecia cada esconderijo, cada brecha, agiu por puro instinto. Para o galpão, pelos fundos, ela gritou, a voz forte e clara, apontando para a parte de trás do grande galpão, onde havia um fosso coberto por palha, um lugar que só os mais antigos peões conheciam. E os feridos para o paiol velho, há panos e água lá. Depressa! A voz de Anita cortou o ar como um chicote. Leônidas, atordoado, viu a decisão dela, a autoridade em seus gestos, a forma como ela se moveu, não como uma prisioneira, mas como uma líder. Ele sentiu um calor no peito, uma admiração súbita e profunda por aquela mulher, que em meio ao caos sabia exatamente o que fazer. Seus próprios peões, acostumados a obedecer apenas a ele, hesitaram por um instante, mas a urgência na voz de Anita e a surpresa da própria situação os fez agir. Leônidas, sem uma palavra, fez um sinal com a cabeça para seus homens mais leais. A decisão estava tomada. Ele trairia os princípios imperiais de seu pai, abraçaria um caminho desconhecido. A estância, outrora um bastião da coroa, agora se tornaria um santuário secreto, um refúgio clandestino para aqueles que eram seus inimigos. Ele correu para ajudar Anita a guiar os farrapos, seu olhar encontrando o dela por um segundo que valeu por uma vida inteira. Naquele instante não havia mais estancieiro e prisioneira, caramuru e farrapa. Havia apenas dois seres humanos, unidos pelo perigo, pela urgência e por um laço invisível que se tornava cada vez mais forte. O destino de todos no Cerro do Umbu estava selado naquele dia chuvoso, sob as ordens de uma mulher que não se curvava e a decisão de um homem que começava a encontrar sua verdadeira casa. A noite caiu no Cerro do Umbu, pesada e cheia de segredos. No galpão, transformado em hospital improvisado, a luz bruxuleante das lamparinas mal vencia a escuridão. O cheiro de ervas, sangue e suor era forte. Leônidas e Anita trabalharam lado a lado, sem descanso, como dois velhos companheiros de batalha. Não havia mais tempo para desconfianças abertas, para olhares de desafio. Havia apenas a urgência, a necessidade de salvar aquelas vidas. Ele, com as mangas da camisa arregaçadas, os músculos tensos, segurava os feridos enquanto Anita, com mãos firmes e um conhecimento surpreendente, limpava as chagas, aplicava os emplastros de ervas que as cozinheiras haviam preparado. A cada toque, a cada movimento, os corpos se roçavam. Uma mão que buscava uma atadura esbarrava na outra e um arrepio elétrico percorria Anita. A proximidade forçada era um tormento, uma dança perigosa entre o dever e uma atração que crescia sem permissão. Ela sentia o calor do corpo dele, a força em seus braços, e por um instante a muralha que ela havia erguido em volta de si parecia rachar. Leônidas, por sua vez, observava a prenda. A forma como ela se movia, com uma graça selvagem, mesmo em meio à dor e ao desespero. Seus olhos, antes tão cheios de fogo, agora mostravam uma compaixão profunda enquanto cuidava dos farrapos. A máscara de prisioneira altiva havia caído, revelando uma mulher de inteligência afiada e um coração que se importava. E a máscara dele, a do estancieiro imperial, também se desfazia. Anita via a humanidade em seus olhos, a coragem de um homem que havia quebrado suas próprias regras para salvar vidas, a dor que ele sentia a cada gemido dos feridos. Ele não era apenas o caramuru que ela aprendera a odiar,
Era um homem complexo e capaz de escolhas difíceis. Quando a madrugada começou a anunciar o dia e a maioria dos feridos estava estabilizada, um cansaço pesado os abateu. Sentaram-se em um canto mais escuro do galpão, dividindo um pedaço de pão e um gole de água. O silêncio era profundo, mas não incômodo. Leônidas, com o rosto coberto de fuligem e sangue seco, quebrou-o. Minha mãe, ele começou, a voz rouca de cansaço. Anita parou de mastigar, o coração apertado. Era a primeira vez que ele falava dela, da mulher proibida. Ela sumiu quando eu era criança. Meu pai, ele sempre disse que ela nos abandonou, que era fraca. Mas havia uma dor nela que eu via nos olhos, uma ausência, como um buraco que nunca se fechou. Anita o ouviu, sentindo a pontada da própria dor. A vulnerabilidade dele era palpável. Ela o olhou e, pela primeira vez, não viu o estancieiro, mas o menino que havia perdido a mãe. A guerra, ela leva muita gente, não só os que morrem em combate. Leva a paz, leva a inocência, leva a família. Ela disse, a voz baixa, quase um lamento. Eu também perdi muito. Minha gente. Eles se foram, um a um. Fui trocada, vendida 2 vezes. Fui uma moeda, estancieiro. Por isso, a gente aprende a não confiar, a não esperar nada de bom. As palavras dela, ditas com uma calma que escondia um abismo de sofrimento, tocaram Leônidas profundamente. Ele sentiu o peso do que ela havia passado, a razão de sua desconfiança. Um laço silencioso, forjado na dor e na vulnerabilidade mútua, se estabeleceu entre eles. Naquele momento, no silêncio do galpão, sob a luz fraca das lamparinas, eles se viram não como inimigos, mas como almas marcadas pela guerra, cada um com suas feridas. No entanto, mesmo com a ponte de entendimento se erguendo entre eles, a alma de Anita ainda carregava o peso de sua história. Ela via a bondade em Leônidas, a coragem em suas ações, o sofrimento em seus olhos. Mas a lembrança das vendas, da humilhação, da dor de ser um objeto, era um fantasma que não a abandonava. Será que tudo aquilo, toda aquela proximidade, aquele compartilhar de dores, não seria apenas mais uma forma, mais sutil, mais bem arquitetada de ele a usar? Ele era um homem poderoso, um estancieiro, ela, uma prisioneira farrapa. A diferença entre eles era um abismo que nenhuma partilha de pão ou de histórias poderia apagar de vez. A incerteza a atormentava. Ela confiava nele com a vida dos feridos, sim, mas com o seu próprio coração, com o seu futuro. Aquela era uma aposta que ela não sabia se podia ou queria fazer. A dúvida era uma sombra persistente, um sussurro que repetia, cuidado, prenda, cuidado. A manhã seguinte trouxe não a calmaria esperada, mas um novo perigo, que fez os corações de Leônidas e Anita baterem em uníssono, mas por motivos diferentes. O sol mal havia subido no céu, quando o som distante de cavalos e o rumor de vozes, diferentes das dos peões, ecoaram pelos campos. Não eram os farrapos, eram os imperiais. Uma patrulha, grande e decidida, vinha se aproximando da estância do Cerro do Umbu, buscando os farrapos que haviam fugido da emboscada. A tensão no ar do casarão e do galpão, onde os feridos se recuperavam em segredo, era quase palpável, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Anita sentiu o perigo com a ponta dos dedos, com o vento que trazia o cheiro de suor de cavalo e de fardamento militar. Seu corpo, acostumado a decifrar os sinais da guerra, ficou tenso. O medo não era apenas por ela, mas pelos farrapos feridos que estavam ali sob a proteção de Leônidas, e, estranhamente, por ele também. Se os imperiais os encontrassem, seria o fim para todos. Ela olhou para Leônidas, que estava no pátio, dando ordens rápidas e baixas aos peões para que escondessem qualquer rastro da noite anterior. Seus olhos se encontraram por um instante, e naquele olhar,
Anita não viu apenas a urgência, mas uma fé, uma confiança que ele depositava nela, um pedido mudo de ajuda. E pela primeira vez, ela sentiu a ponte que se erguia entre eles, não mais de desconfiança, mas de uma aliança forjada no fogo do perigo. Era um risco, mas ela não hesitaria. Os mais fortes para a carqueja. Ela sussurrou para Leônidas, apontando para o mato denso que cercava a estância. Aquele era um esconderijo conhecido apenas por quem conhecia a terra como a palma da mão. Os feridos graves dentro do paiol, sob os sacos de grãos e o cheiro de sangue. Precisamos de fumaça. Queimem ervas secas no galpão, agora. Leônidas a observou, admirado com a rapidez de seu raciocínio. Não era mais a prisioneira que ele tentava decifrar, mas uma guerreira, uma líder. Seus olhos se encontraram, e um entendimento mútuo, silencioso e profundo passou entre eles. Ele assentiu com a cabeça e as ordens foram dadas, rápidas e precisas. Os peões, agora completamente leais a Leônidas e, por extensão, a Anita, se movimentaram com agilidade, escondendo os farrapos, disfarçando os rastros, acendendo pequenas fogueiras com ervas cheirosas para mascarar o cheiro de sangue. O som dos cascos se tornou mais alto e, em pouco tempo, um pelotão imperial, liderado por um oficial de rosto duro e bigode farto, entrou no pátio da estância. Seus olhos vasculhavam tudo, buscando qualquer sinal de resistência farrapa. "Estancieiro Dornelles!" o oficial bradou, a voz carregada de autoridade. "Soubemos que farrapos fugidos passaram por aqui. Houve uma escaramuça nas redondezas. Abriu as portas para esses bandidos?" Leônidas, com a postura firme de sempre, mas o coração batendo forte no peito, deu um passo à frente. "Capitão, a estância do Cerro do Umbu é leal à coroa, como sempre foi. Abrimos as portas apenas para patrulhas imperiais como a sua. Não há farrapo aqui, capitão. Apenas a lida diária. Pode revistar, se assim desejar." Enquanto Leônidas falava, Anita, que estava perto da entrada da cozinha, com um balde de água na mão e os cabelos propositalmente desgrenhados, fingiu um tropeço. O balde caiu com um estrondo, espalhando água e lama perto dos cavalos dos imperiais. Um dos cavalos relinchou, assustado. O oficial imperial, irritado com o alvoroço, virou-se para Anita, os olhos cheios de desconfiança. "Ora, o que faz essa mulher aqui?" ele perguntou, o olhar se demorando nela de um jeito que a fez prender a respiração. "Não me diga que é uma dessas farrapas que o estancieiro resolveu abrigar por caridade." O coração de Anita gelou. O olhar dele era o mesmo dos capatazes que a haviam trocado, cheio de desdém e malícia. Antes que ela pudesse responder, Leônidas agiu. Com um movimento rápido, ele se colocou entre Anita e o oficial, sua presença imponente como um muro. A proximidade de seus corpos era quase eletrizante, e Anita sentiu o calor dele, a segurança que emanava, mesmo em meio ao perigo. "É apenas uma de nossas agregadas, capitão", Leônidas disse, a voz firme, cortando o ar. "Meio desastrada, como vê. Não se preocupe com ela. Reviste a estância, não encontrará nada que não seja gado e peões leais." O olhar de Leônidas para o oficial era de comando, mas quando ele olhou para Anita por um segundo, havia um brilho de proteção, de um aviso mudo. A respiração dela ficou suspensa. Aquele toque, mesmo que apenas a proximidade de seus corpos, era um escudo, uma prova de que ele estava ali por ela. O oficial, intimidado pela firmeza do estancieiro e talvez pela fumaça das ervas que já subia, decidiu não insistir. Ele e seus homens revistaram os galpões, a cozinha, mas os esconderijos de Anita eram perfeitos. Não encontraram nada. Com um bufo de frustração, o capitão deu a ordem para seus homens partirem. O som dos cavalos se afastou e o silêncio voltou a reinar no Cerro do Umbu, mais uma vez. Leônidas e Anita se olharam, o alívio escorrendo por seus rostos. Eles haviam conseguido. Os farrapos, salvos, começaram a sair de seus esconderijos, agradecidos.
Eles partiriam antes do amanhecer para não deixar rastros. Naquele momento, enquanto os últimos farrapos se preparavam para ir embora, Leônidas olhou para Anita. Não havia mais a prisioneira, a inimiga, a incógnita. Havia uma aliada, uma mulher de coragem e inteligência que havia arriscado tudo por um segredo que era agora deles. A ponte de confiança entre eles não era mais uma simples passagem. Era uma muralha, forte e inabalável. Ele não a via mais como um refém ou uma isca, mas como sua igual, sua parceira. E Anita, sentindo o peso do olhar dele, o respeito em seus olhos, soube que, pela primeira vez em muito tempo, havia encontrado um lugar onde podia, talvez, abaixar a guarda. Um laço se selava ali, em meio à poeira da guerra e ao cheiro de fumaça. Um laço que mudaria para sempre o destino dos dois. O amanhecer chegou com a promessa de um novo dia, mas o silêncio no Cerro do Umbu não era de paz, era de cansaço, um silêncio pesado que guardava os segredos da noite. Os farrapos, aqueles que Leônidas e Anita haviam salvado, já tinham partido, sumindo na névoa da madrugada, levando consigo a gratidão e a esperança. A estância, ainda marcada pela poeira da patrulha imperial, parecia respirar aliviada, mas os corações de Leônidas e Anita, não. Eles se encontraram no pátio depois que tudo havia acalmado. O sol nascia, pintando o céu de dourado e rosa, mas nenhum dos dois percebia a beleza da manhã. Havia um cansaço profundo nos olhos de Anita, mas também uma luz nova, uma coragem que havia se acendido. Leônidas a observava, a postura antes rígida, agora mais relaxada, mas ainda carregada de uma intensidade que a fazia prender a respiração. Havia um silêncio entre eles, um silêncio que falava mais do que qualquer palavra. Os olhares se encontraram, durando um segundo a mais do que o necessário, um segundo que parecia eterno. Nos olhos de Leônidas, Anita viu não apenas gratidão, mas algo mais profundo, um respeito que ela jamais esperaria de um estancieiro imperial. E, além disso, uma atração, um fogo que queimava sutilmente, mas que era inegável. Era a química que se acendera entre eles, uma pimenta que apimentava o ar. O controle que ele exercia sobre ela com seu olhar penetrante não era mais de comando, mas de uma súplica silenciosa, um convite. Ela sentiu o peso do olhar dele sobre si, e seu coração bateu forte, um tambor descompassado no peito. A proximidade era desconfortável, mas ao mesmo tempo estranhamente familiar. Leônidas deu um passo à frente e Anita não recuou. Seus corpos estavam a centímetros, e ela sentia o calor que emanava dele, o cheiro de terra e suor, um cheiro de homem que lutava. A mão dele, grande e forte, ergueu-se devagar, quase tocando seu rosto, parando no ar, uma promessa suspensa. O quase toque era mais eletrizante do que um abraço. O ar parecia rarefeito, e Anita prendeu a respiração, esperando, sem saber o que esperar. O que se passava entre eles era um misto de medo e fascínio, de um perigo novo e excitante. Leônidas, com um suspiro que parecia vir da alma, baixou a mão. Era cedo demais para mais. Havia um segredo, um laço mais profundo que precisava ser revelado antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer. "Venha comigo, prenda", ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. "Há algo que preciso lhe mostrar. Algo que talvez mude tudo." Anita o seguiu, o coração batendo forte, a dúvida e a esperança se misturando em seu peito. Ele a levou até seu escritório, o mesmo onde ela havia espiado dias antes. Acendeu uma vela e a luz amarelada dançou nas paredes, revelando os livros e papéis. Leônidas foi até o esconderijo atrás do quadro antigo, e Anita sentiu um arrepio. Ela já sabia o que ele buscaria. Com as mãos um pouco trêmulas, ele retirou a pequena caixa de madeira e de dentro dela, a carta amarelada. Ele a estendeu para Anita,
os olhos fixos nos dela, buscando uma reação. Minha mãe, ele começou, a voz embargada. Ela deixou isso. Eu aguardo há anos. Ninguém mais sabe. O que está escrito aqui, o que você viu no meu pulso, tudo se liga. Você pode ser minha prima, Anita. A carta fala dos Azambuja, de um amor proibido, de um laço de sangue que eu nunca soube. Anita pegou o papel com cuidado, sentindo a textura do tempo. Seus olhos correram pela caligrafia antiga, e o brasão dos Azambuja, desenhado no canto do papel, era a confirmação de tudo. Um choque percorreu seu corpo, mas não era mais o choque de uma armadilha. Era o choque da verdade. A verdade que Leônidas, o estancieiro Caramuru, guardava e que o ligava a ela, a uma família que ela pensava ter perdido para sempre. A possibilidade de ser prima de Leônidas, um Caramuru, era um golpe, uma reviravolta que seu coração mal podia compreender. Mas pela primeira vez em muito tempo, em meio àquele turbilhão de emoções, Anita sentiu algo novo, algo que a encheu de um calor que não vinha do fogo, mas da alma. Uma esperança. A esperança de, talvez, encontrar um lugar de pertencimento. Não mais uma moeda de troca, não mais uma prisioneira solitária. Talvez, com ele, com aquela verdade, ela pudesse finalmente ter uma família, um lugar para chamar de seu. Seu olhar, que antes era de desconfiança, agora se encheu de uma complexa mistura de choque, gratidão e uma promessa silenciosa de um futuro que até então ela nem sequer ousara sonhar. A manhã trouxe um sol que castigava a terra, mas o que estava por vir no Cerro do Umbu era mais pesado que qualquer calor. O coronel Serafim Dornelles, pai de Leônidas, não viera para uma visita cordial. Ele retornou à estância como um raio em céu azul, trazendo consigo não apenas seus homens, mas uma acusação que pesava como uma pedra de moinho. Traição. Soubera, por meios que Anita só podia imaginar, talvez um peão capturado e torturado, talvez um sussurro que o vento levou, que Leônidas havia abrigado farrapos. A raiva em seus olhos era fria, calculada. A ordem veio dura e seca, um julgamento improvisado no galpão. Uma paródia de justiça gaúcha, onde o chimarrão passaria de mão em mão, mas as palavras seriam mais afiadas que qualquer faca. Anita sentiu o coração apertar no peito. O galpão, onde dias antes haviam cuidado dos feridos, agora seria o palco de um acerto de contas. Ela se misturou aos peões e agregados que se reuniam, sentindo o olhar de Serafim a perfurar a alma, como se soubesse que ela era a raiz de toda aquela desgraça. O coronel Serafim Dornelles estava no centro do galpão, sua figura imponente exalando uma autoridade que congelava o sangue. Ao seu lado, alguns oficiais imperiais, com seus uniformes impecáveis, observavam com rostos impassíveis. Leônidas estava à frente sozinho, sua postura rígida, mas Anita via o tremor quase imperceptível em seus ombros, a batalha silenciosa que travava. O chimarrão, passado de mão em mão, parecia azedo no ar, e o silêncio era tão pesado que se podia ouvir o próprio coração batendo. Leônidas Dornelles! A voz de Serafim ecoou no galpão, sem um pingo de emoção, cortando o ar como um estalo de chicote. Você é acusado de abrigar e ajudar inimigos da coroa, farrapos, em nossa própria estância. Acha que pode manchar o nome Dornelles e sair ileso? As palavras eram um golpe. Leônidas tentou se defender, mas a verdade por trás de suas ações, a carta de sua mãe, o brasão de Anita, a humanidade que o guiou, era um segredo que não podia ser dito ali. Seria sua própria condenação. Ele sabia que o pai não aceitaria. Pai, eu apenas... Ele começou, a voz embargada, procurando as palavras, mas sabia que eram inúteis. Anita observou o desespero nos olhos de Leônidas. Ele estava preso, encurralado. A armadilha se fechava sobre ele.
Aquele homem que havia quebrado suas próprias regras para salvar vidas, que havia aberto seu coração e compartilhado seu segredo mais profundo com ela, estava prestes a ser destruído pelo próprio pai. O medo a invadiu, um medo gelado de perdê-lo. Mas junto com o medo veio uma coragem que ela não sabia que tinha, uma decisão que brotou de sua alma farrapa, de sua lealdade recém-descoberta. Ela não podia deixá-lo sozinho. Com um movimento rápido e decidido, antes que Leônidas pudesse se afundar mais, Anita deu um passo à frente, saindo do meio dos peões, seus olhos fixos em Serafim. A respiração de todos os presentes ficou suspensa. A ousadia da prisioneira era inacreditável. O estancieiro não está sozinho, coronel. A voz de Anita soou clara e forte, cortando o silêncio. Ele tem seus motivos. E a prova está com ele. Leônidas virou-se para ela, os olhos arregalados de surpresa e desespero. Ele não queria que o segredo de sua mãe viesse à tona daquela forma. Mas Anita não vacilou. A carta, estancieiro, ela disse, e sem hesitar, estendeu a mão para ele. Aquela carta que sua mãe deixou, aquela que fala dos Azambuja. O coronel Serafim Dornelles empalideceu. A menção à carta, à sua mulher, aos Azambuja, foi como um golpe no estômago. O segredo que ele havia guardado com tanto cuidado, a mentira que havia construído sua vida, estava sendo exposta por uma prisioneira farrapa. Leônidas, sem saída, sentindo o olhar de todos sobre si, com a alma em frangalhos, enfiou a mão no bolso interno do casaco e, com a mão trêmula, tirou a carta amarelada. Ele a abriu, revelando a caligrafia de sua mãe, o brasão dos Azambuja. Murmúrios começaram a correr pelo galpão. Os peões, os capatazes, os oficiais imperiais, todos se entreolhavam, a surpresa e a curiosidade em seus rostos. A verdade sobre a origem farrapa da mãe de Leônidas, sobre o amor proibido, sobre os laços de sangue que ligavam o estancieiro àquela prenda, começava a se desvelar. Serafim, com o rosto vermelho de fúria, avançou. "Mentira! Uma farsa!" Ele gritou, a voz de trovão, tentando descreditar o papel, a verdade. "Essa carta é uma invenção, uma traição." Ele tentou arrancar a carta das mãos de Leônidas, seus olhos chispando de ódio, querendo destruir a prova da mentira que havia vivido. Mas Leônidas a segurou firme, protegendo não apenas o papel, mas a memória de sua mãe. A verdade que ele finalmente estava pronto para enfrentar. A tensão era insuportável, o ar pesado com a fúria do coronel e a coragem de Anita, que havia acendido o pavio de uma verdade explosiva. A fúria do coronel Serafim Dornelles ecoava pelo galpão. A voz de trovão tentando sufocar a verdade que a carta de sua esposa trazia à tona. Ele avançou sobre Leônidas, os olhos chispando, querendo destruir o pedaço de papel amarelado que ameaçava desmantelar sua vida inteira de mentiras. Leônidas, porém, segurava a carta com uma força que vinha da alma, protegendo não apenas o documento, mas a memória de sua mãe, a verdade que ele finalmente estava pronto para defender. A tensão era insuportável. O ar pesado com a raiva do coronel e a coragem de Anita, que havia acendido o pavio daquela bomba. Nesse instante exato, quando a briga entre pai e filho alcançava seu auge, um som que gelou o sangue de todos cortou o ar. Não era o vento, nem o gemido de um ferido. Eram tiros. Tiros de fuzil, seguidos de gritos. Gritos de homens, de surpresa, de dor. Um tropel de cavalos se aproximava em velocidade, e o som das esporas e das vozes de comando não deixava dúvidas. Era um ataque imperial. Um pelotão, talvez mal informado sobre os acontecimentos no galpão, ou seguindo ordens confusas de cima, havia atacado a estância do Cerro do Umbu, pensando que era um reduto farrapo. O galpão, que momentos antes era palco de um julgamento, virou um caos em um piscar de olhos.
Tiros começaram a atravessar as paredes de madeira, o telhado, a poeira subindo, o cheiro de pólvora invadindo tudo. Os peões, assustados, se jogavam no chão. Os oficiais imperiais, que antes observavam o julgamento, agora sacavam suas armas, confusos, sem saber quem era amigo e quem era inimigo. Anita sentiu o coração saltar no peito, um pânico gelado a invadindo. Era a guerra, mais uma vez, mas agora dentro daquelas paredes. Ela se jogou para o lado, procurando abrigo, seus olhos procurando Leônidas no meio da fumaça e do terror. Ele também a procurava. Seus olhares se encontraram por um instante, e naquele segundo, Anita viu a fúria em seu rosto, mas também uma decisão. O coronel Serafim, mesmo no meio da confusão, não perdeu o foco. Ele viu Anita, viu a carta nas mãos de Leônidas, e sua mente doentia fez a conexão. Leônidas, ele bradou, a voz de comando cortando o barulho dos tiros. Não sejas tolo, lute! Lute ao lado dos imperiais, capture essa mulher, ela é a verdadeira espiã farrapa, ela te enganou. O coronel apontou uma arma para Anita, que estava agachada, o corpo tenso, sentindo o perigo se aproximar. Era o fim. Ela seria capturada, trocada, talvez morta. Seu destino estava selado. Mas Leônidas a viu. Viu o medo em seus olhos, a inocência que agora brilhava, a verdade de sua alma. Viu a arma do pai apontada para a mulher que, em poucos dias, havia desvendado sua vida e roubado seu coração. Naquele momento de caos, de fogo e fumaça, Leônidas Dornelles teve que fazer uma escolha. A lealdade ao pai, a honra imperial que ele havia defendido por toda a vida, ou Anita, a verdade de sua própria origem, o amor que nascia em seu peito como uma flor brava. A respiração de Anita ficou suspensa, seus olhos fixos nos dele, esperando. Leônidas não hesitou, nem por um segundo. A decisão veio de seu peito, de sua alma, mais forte do que qualquer ordem, mais poderosa do que qualquer medo. Com um grito que parecia vir das profundezas de sua alma, ele se jogou. Não para se esconder, não para lutar ao lado do pai. Ele se jogou para proteger Anita. Ele se colocou à frente dela, seu corpo imponente como um escudo. Enfrentou o pai, os olhos em chamas, uma fúria que o coronel Serafim nunca tinha visto. Não! Leônidas gritou, e sua voz, pela primeira vez, tinha mais autoridade que a do pai. Ela não é espiã. Eu sou o traidor, se é isso que você quer. Em um gesto simbólico definitivo que selaria seu destino para sempre, Leônidas estendeu a mão para o alto. Em um canto do galpão, preso à parede, estava o estandarte imperial da família Dornelles, um tecido antigo com o brasão da coroa. Com um puxão forte, ele o arrancou, e sem hesitar, jogou-o nas chamas que começavam a consumir parte da palha do galpão, acesas pelos tiros perdidos. O tecido pegou fogo em segundos, ardendo como um símbolo de sua velha vida, de sua lealdade quebrada. Com a chama refletindo em seus olhos, Leônidas pegou sua arma. Virou-se para Anita, os olhos firmes, a decisão inabalável. Venha, ele disse, estendendo a mão para ela. Não mais como um estancieiro para uma prisioneira, mas como um homem para sua igual, sua parceira. Anita, com um calor estranho no peito que parecia derreter todo o medo, pegou a mão dele. Era um toque elétrico, uma promessa. Ele se virou para os peões que o haviam seguido, que o haviam ajudado a esconder os farrapos. Quem está comigo? Ele bradou, e os peões, sem hesitar, sacaram suas armas, escolhendo seu lado. Leônidas Dornelles, o estancieiro imperial, havia feito sua escolha.
Queimou o estandarte de seu passado, abraçou a verdade de sua mãe e, pegando sua arma, lutou ao lado de Anita e dos peões leais contra o ataque. Seu destino estava selado. Não havia mais volta. Ele era finalmente quem deveria ser. E Anita, ao lado dele, sentiu que pela primeira vez na vida não estava mais sozinha. Seu lugar era ali, com ele, no fogo e na batalha. Na verdade que havia explodido com a força de 1000 trovões. O galpão ainda soltava fumaça, uma lembrança viva do inferno que havia varrido o Cerro do Umbu. O ataque havia sido repelido, mas o ar pesado e sufocante carregava o cheiro de pólvora e de madeira queimada. A poeira, como um véu cinzento, cobria tudo, testemunha silenciosa da batalha. Anita, com o coração ainda batendo descompassado no peito, viu o coronel Serafim Dornelles. A postura arrogante de antes havia sumido. Seus poucos homens leais o ajudavam a montar os cavalos. O rosto do coronel marcado pela humilhação, os olhos furiosos, mas já sem o fogo implacável de antes. A autoridade que ele exercia sobre Leônidas estava quebrada, desfeita como a madeira carbonizada do galpão. Ele jurou vingança, sim. Suas palavras cortaram o ar com ódio, mas Anita sentiu que a palavra dele, antes tão pesada e temida, agora era apenas um vento frio, um sussurro sem força para abalar o que havia nascido ali. Ele se foi, levando sua fúria e sua derrota, e o casarão pareceu soltar um suspiro de alívio silencioso. Em meio à poeira e aos escombros, Anita procurou por Leônidas. O coração apertou. Havia sido uma batalha curta, mas intensa, e ele havia se jogado na frente dela, queimado o estandarte de sua própria família. Onde estaria ele? A fumaça atrapalhava a visão, mas então ela o viu. Leônidas estava de pé, perto do que restara do estandarte imperial. Seu rosto sujo de fuligem, mas os olhos... os olhos dele brilhavam com uma luz que ela nunca vira antes. Uma luz de verdade, de liberdade, de um homem que finalmente havia encontrado seu lugar. Ele a procurava também. Seus olhares se encontraram, e o mundo ao redor pareceu desaparecer. Ele deu um passo, depois outro, atravessando os escombros, como se nada mais importasse. Anita, com o corpo tremendo, sentiu uma força a puxar para ele. Não era mais a prisioneira, a desconfiada. Era a mulher que havia encontrado seu lar, sua verdade, ao lado daquele homem. A verdade havia sido revelada, não apenas para o mundo, mas para eles mesmos. O sangue farrapo de Leônidas não era mais um segredo vergonhoso, mas uma parte assumida de quem ele era, uma raiz forte que o ligava à terra, a liberdade, a ela. Leônidas parou bem na frente dela. O ar entre eles era denso, carregado de tudo o que haviam vivido, de tudo o que haviam arriscado. A mão dele, suja de pólvora, ergueu-se devagar, e Anita sentiu um arrepio. Não era um toque de estancieiro, de quem comandava. Era um toque de homem, de quem pedia, de quem se entregava. Ele tocou seu rosto com a ponta dos dedos, limpando uma mancha de fuligem na sua bochecha. Foi um toque suave, mas elétrico, que fez Anita prender a respiração. Seus olhos se fixaram nos dele, e ela viu ali não apenas o respeito, a admiração, mas um amor que se confirmava, silencioso e poderoso, selado na batalha e na verdade. Sem palavras, Leônidas a puxou para si. O abraço foi forte, apertado, um refúgio no meio da desordem. Anita sentiu o corpo dele contra o seu, o cheiro de fumaça e de um novo começo. Ela o abraçou de volta, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Lágrimas de alívio, de gratidão, de um amor que havia nascido no fogo. Não havia mais incerteza. A aliança entre eles estava selada, não por papel ou por sangue, mas pela escolha, pela coragem de enfrentar um mundo inteiro por aquilo em que acreditavam. Quando se afastaram um pouco, ainda de mãos dadas, Leônidas olhou para o casarão em ruínas, para o galpão queimado, para a terra ferida. Seus olhos,
antes tão cheios de angústia, agora carregavam uma determinação inabalável. A estância do Cerro do Umbu, ele disse a voz grave, mas cheia de uma nova esperança. Não será mais um bastião imperial, não mais um lugar de opressão. Ele apertou a mão de Anita, o olhar fixo no horizonte, onde o sol nascente prometia um novo dia. Será um porto seguro, para os desamparados, para aqueles que buscam a liberdade e a paz. Será um ponto de apoio, nossa casa, nossa verdade. Anita o olhou, sentindo a força em suas palavras. Não era apenas uma declaração de amor, mas uma promessa para o futuro, um novo propósito para a estância, para a vida deles. Ela não era mais uma moeda de troca, uma prisioneira sem destino. Ela era a parceira dele, a mulher que o havia ajudado a encontrar sua própria verdade e que com ele construiria um novo legado. O Cerro do Umbu, antes um lugar de conflito e segredos, renasceria das cinzas, um símbolo de esperança, de amor e de uma liberdade conquistada a duras penas. Meses, ou talvez anos, haviam se passado desde aquele dia de fogo e verdade no Cerro do Umbu. O galpão, antes em ruínas, fora reconstruído com a madeira mais forte e as mãos mais leais. O casarão, que um dia fora um bastião imperial, agora respirava um ar de liberdade e propósito, um lar para todos que buscavam paz e um novo começo. A Guerra dos Farrapos, essa sangrenta ferida na alma do Rio Grande, havia finalmente chegado ao fim, trazendo consigo a esperança de dias mais calmos, de um campo onde o gado pastava sem o medo do tiro. Anita de Azambuja, agora Anita Dornelles, caminhava pelos corredores do casarão, sentindo o chão de tábuas firmes sob seus pés descalços. Não era mais a prisioneira, a menina vendida e trocada. Era a senhora da estância, a companheira de Leônidas, a mãe da pequena Maria, que corria atrás de uma galinha no pátio, com os cabelos castanhos voando ao vento. Seu coração, antes tão cheio de desconfiança e medo, agora transbordava de um pertencimento que ela nunca sonhara ter. Ela havia encontrado seu lugar, não apenas um canto para se esconder, mas um lar construído sobre a verdade e o amor. Uma família que a havia escolhido, uma mulher de valor inestimável. A ferida das vendas e das trocas finalmente cicatrizara, deixando para trás apenas a força da superação. Leônidas, seu Leônidas, não era mais o estancieiro de semblante pesado, dividido entre lealdades. Ele havia abraçado sua verdadeira identidade, não apenas como um farrapo de sangue, mas como um homem que escolhera a verdade e o amor acima de todas as imposições. Seu olhar, antes tão penetrante e controlador, agora era de uma calma profunda, de quem havia encontrado seu próprio norte. Ele comandava a estância com uma justiça que vinha da alma, com a experiência de quem havia visto ambos os lados da moeda da guerra. O Cerro do Umbu florescia sob sua gestão. Os campos verdes, o gado farto, os peões trabalhando com alegria, sabendo que ali eram tratados como gente, não como ferramenta. Ao fim de um dia de lida e de paz, Anita e Leônidas se sentaram na varanda do casarão, a pequena Maria adormecida no colo da mãe. O sol se despedia no horizonte, pintando o céu com tons de laranja, vermelho e um roxo profundo. As pedras da estância, a carqueja brava que ainda cercava a casa, tudo parecia pulsar com a vida, com as histórias que haviam sido tecidas ali. As cicatrizes da guerra ainda estavam na terra, nas lembranças, mas a esperança de uma nova geração que cresceria conhecendo a verdade sobre sua herança era um bálsamo. Leônidas a abraçou, o calor de seu corpo um conforto, uma promessa. Ele beijou o cabelo de Anita, sentindo o cheiro de lavanda e de casa. O brasão dos Azambuja, outrora proibido, uma marca de segredos e perigo, era agora um símbolo
um símbolo da união deles, da verdade que os libertara, do amor que os havia construído e de um novo, honrado legado que começava ali, naquele pôr do sol, no coração do Cerro do Umbu. A vida, enfim, havia lhes dado o que a guerra tentara roubar: um amor verdadeiro, uma família e um lugar para chamar de seu. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.